Bom dia, alunos. Vamos fazer hoje a revisão, né? Uma revisão através dos exercícios aqui relacionados às matérias que foram dadas no terceiro bimestre. E nós vamos começar com o texto, né? Com um texto que é uma lenda que vocês estudaram durante esse bimestre. Então, vocês vão observar dentro dessa lenda as características que aparecem sobre a lenda, uma a uma, onde possui personagens, né? Onde possui uma história e uma narrativa contada por alguém, certo? E aparecem também elementos ficcionais. Então, muita atenção, ouvindo a história. O texto é Erva Doce. Como foi o surgimento dela, né? Um cacique guarani, considerado o mais sábio da tribo, andava infeliz. Caiari, única filha, queria se casar com um jovem guerreiro. Não iria mais morar com o velho pai para acompanhar o marido. Viveria longe. Então o pai estava triste por causa disso, né? Como não teria filha a seu lado nos anos que lhe restavam, o cacique rezou pedindo um companheiro para as horas de solidão, para que ele não ficasse triste com a ausência da filha. Tupã, o deus, né? O deus Tupã, ouviu a prece, a oração do cacique e mostrou para o índio um erval com árvore de folhas muito verdes e lustrosas. Ensinou a colher, secar, torrar e moer essas folhas. E assim nasceu a erva mate. Servido com água quente, o pó forneceu uma bebida de gosto agradável. Tupã também ensinou o cacique a cortar um porongo em forma de cuia para acomodar a erva e a fazer um canudo de taquara, que é bambu, trançada numa ponta para sorver o líquido quente. O mate e o apetrecho para tomar o chimarrão nasceram juntos. No decorrer dos séculos, os gaúchos substituíram as taquarinas, ou seja, os bambus, pelas bombas de metal e criaram enfeites para as cuias. O velho guerreiro recebeu de Tupã o melhor companheiro que poderia imaginar, né? Porque aí ele passou a ocupar o seu tempo e não ficando triste com a ausência da filha. Quando ia se sentir só, preparava um mate amargo, né? Caiari pôde casar e acompanhar o marido, mas seu carinho pelo pai a transformou na protetora de todos os ervais do Rio Grande do Sul. Até hoje, os gaúchos apreciadores que gostam, né, da erva mate, juram que nas horas de solidão e tristeza, o chimarrão é o amigo conselheiro, faz bem para a saúde do corpo e da alma. Ninguém pode negar. Nas rodas de galpão, anima a conversa e mantém todo mundo alegre. Bom, como vocês viram, esse texto é uma lenda. Possui um narrador que conta a história, né? Personagens, o enredo, que é a história em si, e explica a origem de algo. E é ficcional, porque é criado, né? Bom, então agora, depois de lido o texto, vamos à interpretação.
Número 1. Leia o texto e responda as questões. Número 1. Quem conta a história acima? Será um cacique guarani? Caá e Ari, uma filha do cacique guarani? O Tupã, que é o Deus? Ou o narrador observador? O narrador observador. Ele conta a história, mas não participa. Só narra. Só fala de outros personagens. Então, vamos ver lá a pergunta com a resposta. Número 1, a resposta foi letra D. O narrador observador. Número 2 agora. Segundo o texto, um cacique guarani andava infeliz. Por quê? Porque a filha dele estava querendo se casar, né? E iria embora para longe, depois do casamento, com seu marido. E ele começou a se sentir triste. Então vamos ver a resposta. O cacique guarani andava infeliz, porque sua única filha, Caá e Ari, tinha a intenção de se casar com um jovem guerreiro. Com isso, ela se mudaria para longe com o marido. Vamos ao número 3. Diante da situação de infelicidade, o cacique guarani tomou uma atitude para resolver o seu problema. Identifique-a, ou seja, essa atitude. Ele proibiu a filha de se casar. Não, ele não ia fazer isso com a filha porque ele amava. Ele decidiu que moraria com a sua filha. Também não, porque a filha ia morar longe com o marido. Ele rezou ao Deus Tupã pedindo um companheiro. Sim, foi essa a atitude dele, que ele tomou. E letra D, aprendeu a cultivar a erva mate. Bom, o objetivo principal é que ele rezou a Deus Tupã pedindo um companheiro. Então a resposta é a letra C. Ele rezou ao Deus Tupã pedindo um companheiro. Vamos ao número 4. O problema do cacique guarani começou a ser resolvido quando Deus Tupã ouviu a prece e mostrou para o índio um erval. Sim, foi essa a solução dada pelo Deus Tupã. Letra B. Ensinou a colher, secar, torrar e moer essas folhas. Também não. Nasceu a erva doce. Ensinou o cacique a cortar porongo em forma de cunha. Tudo isso aconteceu sim, mas o problema começou a ser resolvido no primeiro item aí da letra A, né? Quando Tupã ouviu sua prece. Aí sim, depois começou a ensinar as coisas para ele, tá? Então, o número 4 é letra A. Ouviu a prece e mostrou para o índio um erval. Vamos ao número 5. Ao final da história, o cacique guarani conseguiu o que desejava? Sim, pois o chimarrão se tornou o melhor companheiro que ele poderia imaginar para os momentos em que se sentia só, né? O chimarrão é uma bebida feita com a erva mate, né? Então, a resposta é, ao final da história, certo? O cacique guarani conseguiu o que desejava, pois o chimarrão se tornou o melhor companheiro que ele poderia imaginar para os momentos em que se sentia só. Número 6. Assinale a frase em que a expressão sublinhada se refere ao cacique guarani. A questão tem que se referir a ele. Letra A. Queria se casar com um jovem guerreiro. Aí é relacionada à filha dele. Como não teria a filha a seu lado nos anos, então aí é a fala dele, tá? Se refere ao cacique. Então é a letra B. Um companheiro para as horas de solidão. Yari
pôde casar e acompanhar o marido, mas seu carinho... Bom, o que corresponde ao cacique é a letra B. Como não teria a filha ao seu lado nos anos, aí ele resolveu o quê? Pedir ao Tupã, que é o Deus, para que arranjasse um companheiro para ele ocupar o seu tempo e não ficar triste, né? Vamos ao número 7. Na passagem, como não teria a filha a seu lado nos anos que lhe restavam, bom, vocês observaram que aí, depois de restavam, aparece os colchetes com 3 pontinhos dentro, levantando o pensamento, ou seja, para mostrar que depois dessa frase tem continuidade, mas sem necessidade de ser escrita, tá? Então, na passagem, como não teria a filha a seu lado nos anos que lhe restavam, o termo como introduz mostra o quê? Uma exemplificação, uma comparação, uma causa ou uma conclusão. Corresponde a uma causa, não é? Porque esse como aí mostra a causa. Qual é a causa? Dele não ter mais a filha ao seu lado, né? O motivo pelo qual ele ia ficar triste e ele precisava de uma companhia. Então é a letra C, que significa uma causa. Número 8. O texto lido é do gênero lenda. Por isso podemos concluir que ele atende ao propósito de explicar o surgimento do chimarrão, narrar uma história de amor, destacar a importância do chimarrão para a saúde, ensinar o preparo do chimarrão. Qual deles? É explicar o surgimento do chimarrão, porque geralmente as lendas mostram o surgimento das coisas, tá? Então a resposta é a letra A, explicar o surgimento do chimarrão. Agora vamos ao número 2, letra A. Responda. Qual é o objetivo da lenda? É explicar fatos, né, que vão acontecendo e fenômenos da natureza, certo? Vocês podem ver aí os fatos que aconteceram nesse texto aí, né? E os fenômenos da natureza, o surgimento das coisas. B. Então, resposta. Explicar fatos e fenômenos da natureza. Letra B. Quem é o público-alvo da lenda? Bom, o público é a todos os públicos, a todas as pessoas que se interessam por lendas. Quem gosta vai ler e acompanhar. Então, o público-alvo refere-se a todos os públicos. Letra C. Quais são as características da lenda? Bom, é uma narrativa ficcional, ela é criada, ela é inventada. Na realidade, não existe, né? A lenda explica a origem de algo, né? Vocês viram aí na lenda de vocês, que vocês leram, o surgimento, a origem do chimarrão, né? Através da erva mate. Apresenta os elementos da narrativa, apresenta personagens, apresenta o tipo de narrador, se é observador ou personagem, apresenta o enredo a ser desenvolvido, né? E o final de uma história. Então, resposta: é uma narrativa ficcional, explica a origem de algo, apresenta os elementos da narrativa. Vamos agora ao número 3. Complete, letra A. Agora nós vamos para a matéria segunda, que foi mito, né? O objetivo do mito é busca explicar simbolicamente a origem de acontecimentos ou fenômenos que não eram compreendidos, certo? Então, o objetivo é buscar explicar simbolicamente a origem de acontecimentos ou fenômenos que não eram compreendidos. Letra B. Qual é o público-alvo do mito?
todos os públicos, todas as pessoas que se interessam por mitologia, né? Por mitos. Letra C. São características do mito. Bom, as características do mito são apresentar caráter explicativo ou simbólico. Procura explicar as origens do mundo e do homem por meio de personagens sobrenaturais. No mito aparecem muitos personagens sobrenaturais, não é? Como deuses e semideuses, igual a história de Hércules, que era um semideus. Lembra que enfrentou o leão de Nemeia? Apresenta elementos da narrativa, como um narrador contando a história, participando como personagem ou só como observador. Apresenta personagens, apresenta a história em si desenvolvida, que é o enredo, certo? Então vamos ver a resposta. Apresentar caráter explicativo ou simbólico, procurar explicar as origens do mundo e do homem por meio de personagens sobrenaturais que não existem, que são diferentes, como os deuses, semideuses, ninfas, né? Como deuses ou semideuses, apresentam os elementos da narrativa. Número 4. Relacione as funções que os sinais de pontuação em destaque nos trechos a seguir exercem. Então, a resposta vai ser letra C, B, A, certo? Número 5. Defina o que é coesão. Coesão, gente, é a parte da organização gramatical na escrita, ou seja, é quando se emprega elementos para articular, sequenciar ou encadear os diferentes segmentos de um texto. Então, coesão é quando se emprega elementos para articular, sequenciar, colocar em sequência ou encadear os diferentes segmentos de um texto. Letra B. E o que significa coerência? Coerência é a parte do desenvolvimento mental, né? Coerência é você escrever, como é que se fala? Mostrando ideias, né? As suas ideias, a organização das ideias. É o que confere sentido, é a organização de elementos linguísticos, conhecimento de mundo compartilhado pelos interlocutores, contexto e intenção comunicativa. Então, a coerência é o que confere sentido, é a organização de elementos linguísticos, conhecimento de mundo compartilhado pelos interlocutores, contexto e intenção comunicativa. Bom, ou seja, para nós podermos escrever, nós precisamos de organização das ideias e uma boa organização da escrita, né, da parte gramatical. Então a gente utiliza a coesão, né, e a coerência, são as ideias. Vamos agora no número 6. A respeito do paradidático, meu avô e eu, responda. Bom, como era, na letra A, como era Joaquim? Gente, Joaquim era um amor de pessoa, né? Como vocês viram, como vocês puderam ver através da leitura. Gente boa, animado, alegre, participativo, levado da breca, gostava de mexer com todo mundo, gostava de zoar as pessoas. Ele, dentro do asilo, ele não respeitava nada, ele saía a hora que ele queria, ia fazer a atividade que ele quisesse, né? Bom, ele era, então, brincalhão, né?
Ele era alegre, animado, fazia passeios fora da programação do asilo, fazia piadas com questões da velhice, que às vezes as pessoas ficavam até chateadas com ele, né? Vamos ver agora a letra B. Como era o asilo em que Joaquim vivia? Bom, o asilo conservava objetos e arquitetura da época em que era uma mansão, né? Quando era uma mansão era maravilhoso, né? Era um lugar organizado, limpinho, tá? Possuía boas instalações, os lugares onde as pessoas andavam, as salas, os quartos, né? Eram bem organizadinhos e legais. O ambiente era saudável e adequado a pessoas idosas. Tinha um médico, tinha enfermeiros, né? Para poder olhar pelos velhinhos. Então o asilo conservava objetos de arquitetura da época em que era uma mansão. Possuía boas instalações, o ambiente era saudável e adequado a pessoas idosas. Letra C. Quem tinha um carinho especial por ele? O neto Guilherme, né? Que o visitava sempre, que escrevia cartas para ele, né? E tinha fotos do avô no quarto. Isso era um motivo para mostrar o grande carinho de Guilherme pelo avô. Então, o neto Guilherme, que tinha um carinho especial por ele. Era o neto Guilherme que o visita, escreve-lhe cartas e tem fotos dele em seu quarto. Letra D. Cite personagens da história lida. Aparece uma porção, aqueles que participam mais e os que não participam, né? Então, o Joaquim, né? O neto dele, que é o Guilherme, Horácio, amigo do Joaquim, né? O Afonso, que era filho do Joaquim, que não falava com ele, Daniela, que era namorada de Guilherme. Apareceu Binoque e Berenice, que eram as duas que o velhinho implicava e elas também. Sabina, que entregava as cartas, quando chegavam, né, as cartas ela entregava. Doutor Xavier, quem cuidava deles. Maria, que era enfermeira recepcionista. Vicentino, o enfermeiro da ala masculina, que o Joaquim não gostava muito, porque quando ele aparecia, às vezes vinha com notícias ruins, né? Bom, agora a letra E e última. O que acontece com Joaquim no final da história e por quê? Poxa vida, um final tão triste, né? O que acontece? A filha de Joaquim, que morava nos Estados Unidos, ele cansou de querer ver a filha e ninguém vinha ver. No final, ela escreve para ele, dizendo que vai vir buscá-lo para viajar, para passear. E o filho, que não falava com ele, resolve convidá-lo para morar com ele. O velho fica tão feliz, né, que vai deitar no quarto lendo as cartas, né, o telegrama e a carta, e acho que ele, de emoção, acaba morrendo. Ou seja, não conseguiu realizar o que queria, mas pelo menos ficou feliz com a intenção dos filhos, né? Ele conseguiu esse carinho. E ainda mais que tinha vindo o Guilherme, o neto, visitá-lo e levá-lo para passear. Quer dizer, ele adorou. Então, o que aconteceu com ele? Ele morre porque se emocionou muito. Sua filha o convida para passear, viajar, né? E seu filho convida para morar com ele. Bom, gente, aqui nós terminamos a nossa revisão de hoje. Peço a vocês que em casa continuem a estudar todas as matérias que foram dadas no terceiro bimestre, tá? Porque a provinha já está chegando. Um beijo, meus amores. Bom dia.